Muito bem. É sempre bom encerrar um ciclo falando de vinhos, né? E esse 95.5 do vinho e suas analogias vem com o tema sexo e sexualidade. Muito bem, eu confesso que eu tive que recorrer a alguns artigos que eu escrevi, um particularmente de 2014, que versa justamente sobre esse tema, né, do o vinho e a sensualidade, a sexualidade. Foi muito bom reler, aliás. Aliás, aqui, para quem não conhece, eu sou autor do bloco de vinhos mais antigo do Brasil e tenho esse aqui, que leva o nome do bloco, que é o Descomplicando o Vinho. Está na segunda edição. Não me lembro se esse artigo está no livro, porque o livro ele foi dividido em duas partes. Tem uma parte que é o curso básico, a segunda parte são artigos que eu escrevi ao longo do tempo. Agora, voltando ao tema, enfim, foi bem legal reler esse artigo porque tem ideias ali muito interessantes, ah, enfim, que vão passando aí de como o homem trata o sexo e a sexualidade ao longo do tempo. E eu não vou me delongar muito, esse artigo está disponível no Descomplicando o Vinho, então quem se interessar vale muito a pena a leitura, modéstia à parte. Mas tem um ponto ali que chama a minha atenção, que assim, ao longo do tempo, parece que a humanidade, de alguma maneira, dá um refresco, né, quando surge o romantismo. O período do romantismo é um período tão incrível, tão gostoso de ver, quando as pessoas se dedicam às outras pelo simples prazer da existência das pessoas e o amor fica ali muito presente e tal. E ali numa frase bastante curiosa, a comparação é como se as pessoas que fazem o sexo pelo sexo é como se bebesse o vinho pela bebida, né? Como se o vinho não tivesse uma origem, não tivesse um produtor, não tivesse uma história, né? Não tivesse uma conquista, né? E aí eu comparo nesse artigo que o sexo pelo sexo é como beber um vinho apenas para se embriagar. O vinho não é, o vinho é uma bebida realmente ligada ao prazer. Vinho e a sensualidade, a sexualidade tem um grau de intimidade, né? Bastante intenso, né? Eu gosto dessa ideia de que você se enamora também, que você cria uma atmosfera em torno do vinho e o vinho passa a ser um par romântico, né? O vinho na beira da lareira, né? Ele tem todo um aspecto que faz com que nós nos sentimos apaixonados também pelo momento, né? Uma outra característica do vinho, e aí sim é uma característica do próprio vinho, fisiologicamente, o vinho funciona como um vasodilatador para os homens, então ele e para as mulheres também, né? Então é como se ele também nos preparasse, né, para vamos dizer assim, para o romance, para a ação do sexo em si, né? Então nós temos aí uma coisa muito legal que é como se fosse um afrodisíaco, né? Eu tenho um amigo que até hoje ele fala, cara, eu tomo um vinho e fico com uma vontade de fazer amor com minha mulher e tal. E já ouvi de muitas mulheres isso também. Isso também já foi comprovado cientificamente, que o vinho tem essa característica. Uma outra coisa muito interessante é que o vinho aguça em muitos os sentimentos femininos. Eu escrevi um outro artigo dizendo que o vinho é feminino, enfim, tem outras coisas bem legais aí. Mas para a gente começar a entender quão íntimo há, né? Quão íntimo há de entendimento do vinho, por isso esse é o dia reservado para o vinho e suas analogias, como ele nos ajuda também a entender um pouco do comportamento humano. Para finalizar o vinho e suas analogias, enfim, qual não é a grande, vamos dizer, aquilo que todo mundo quer saber do vinho, né? Qual é o aspecto do vinho que todo mundo fala, puxa vida, isso eu queria saber muito e tal? Se chama harmonização. Harmonização em espanhol, por exemplo, é maridaje, né? Ou casamento. Olha que curioso, né? E por que não dizer que o casamento da comida e do vinho é muito semelhante ao casamento amoroso, né? O que combinar, o que fazer com que estes sabores da comida estejam em harmonia com os sabores do vinho.
E aí eu recorri a um outro artigo meu e eu comecei a rir sozinho, na verdade, porque eu ficava pensando ali, quem seria, né, o parceiro? Então vamos pegar aqui uma relação mais tradicional, o homem e a mulher. Quem seria o homem, quem seria a mulher nesta harmonização entre vinho e comida? E aí eu digo, claro, de uma maneira bem-humorada, que o homem seria o vinho, claro. Por quê? Porque ele acha que é a estrela, mas no fundo ele é escolhido. É através da comida que nós vamos entender qual é o vinho que vai fazer essa harmonização. Então é bastante gostoso e curioso de brincar com essa coisa da sensualidade e trazendo essa finalização do casamento, dessa harmonização, desse complemento, deste côncavo e convexo, onde os sabores se encaixam e a gente tem sempre a busca pelo prazer, nesse caso do prazer enogastronômico. Pois é. Essa é a dica de hoje do 95.5. As pessoas desses 5%, seleto grupo, que fazem parte daquelas pessoas que querem fazer a diferença, entendem que o vinho pode nos trazer um grande conhecimento muito além da bebida. Gostou deste conteúdo? Então, um brinde. Não há nada mais sensual que um vinho rosé, não é verdade? Olha isso, falando em sensualidade. Se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho e vem comigo de segunda a sexta às 19 horas nestes episódios que a gente vem fazendo no 95.5. Até a próxima!